Estamos vivendo um momento muito difícil da história da humanidade. Em pleno século XXI, o mundo inteiro está em quarentena por causa de uma peste chinesa. Nós, cristãos, estamos presos em nossas casas e precisamos viver a quaresma, viver este momento de conversão nesta oportunidade única que nos é apresentada. Entretanto, muitas pessoas estão preocupadas, achando que estamos no fim dos tempos. Realmente, nós não podemos dizer qual será o momento em que teremos a consumação da história, aquele momento em que Jesus virá em plena glória, onde teremos a renovação do universo, a ressurreição da carne, o esclarecimento de todas as coisas, o próprio juízo final. Não cabia a Jesus Cristo revelar esta data, este momento, porque não estava no seu depósito de verdades a serem reveladas. Contudo, ao longo da Sagrada Escritura, nós temos vários sinais do fim dos tempos sendo descritos. Podemos juntar esses sinais, podemos avaliar o momento que estamos passando. Será que estamos próximos do fim dos tempos? Será que todos os sinais descritos ao longo das Sagradas Escrituras já aconteceram? Vamos verificar agora. O primeiro sinal é um tempo difícil, ou tempo da apostasia. Está em 2 Timóteo 3, do 1 ao 4. Nota bem o seguinte: nos últimos dias haverá um período difícil. Os homens se tornarão egoístas, avarentos, fanfarrões, soberbos, rebeldes aos pais, ingratos, malvados, desalmados, desleais, caluniadores, devassos, cruéis, inimigos dos bons, traidores, insolentes, cegos de orgulho, amigos dos prazeres e não de Deus. O ateísmo, o hedonismo, a busca do prazer pelo prazer e a própria indiferença religiosa contribuem enormemente para a apostasia, o abandono da fé. Esta passagem da segunda carta a Timóteo mostra que sim, nós estamos bem próximos do fim dos tempos. Nós só temos apenas a dúvida quanto à intensidade desses pecados. Quanto mais os homens serão egoístas, quanto mais eles serão avarentos, quanto mais serão fanfarrões e assim por diante. Nesta quaresma, inclusive, é o momento de nós nos avaliarmos se nos encaixamos nesta passagem tão impressionante. Segundo sinal, o evangelho se tornará insuportável para muitos, porque virá tempo em que os homens já não suportarão a sã doutrina da salvação, levados pelas próprias paixões e pelo prurido de escutar novidades, ajustarão mestres para si, apartarão os ouvidos da verdade e se atirarão às fábulas. Tu, porém, sê prudente em tudo, paciente nos sofrimentos, cumpre a missão de pregador do evangelho, consagra-te ao teu ministério. Nós podemos contar nos dedos aqueles que seguem a doutrina da salvação. A humanidade em peso não suporta ouvir o evangelho. Novamente aqui, nós não sabemos a intensidade que se dará no fim dos tempos. Teremos praticamente toda a humanidade não suportando a mensagem de Cristo, ou já estamos vivendo este sinal descrito na segunda carta de Timóteo, agora no capítulo 4. Terceiro sinal, o novo Pentecostes. Haverá o derramamento no Espírito. O derramamento foi profetizado em Joel 3. Depois disso, acontecerá que derramarei o meu Espírito sobre todo ser vivo. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Vossos anciãos terão sonhos e vossos jovens terão visões. Naqueles dias, derramarei também o meu Espírito sobre os escravos e as escravas. Farei aparecer prodígios no céu e na terra, sangue, fogo e turbilhões de fumo. O sol converter-se-á em trevas e a lua em sangue, ao se aproximar o grandioso e temível dia do Senhor. Mas todo que invocar o nome do Senhor será poupado.
porque sobre o monte Sião e em Jerusalém haverá um resto, como o Senhor disse, e entre os sobreviventes estarão os que o Senhor tiver chamado. Será que já tivemos esse novo Pentecostes, como podemos ver nos movimentos carismáticos em várias denominações cristãs e inclusive dentro da igreja fundada por Jesus Cristo? Quarto sinal: o pecado chegará ao cúmulo. Como ocorreu nos dias de Noé, acontecerá do mesmo modo nos dias do Filho do Homem, ou seja, no fim dos tempos. Comiam e bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até o dia que Noé entrou na arca. Veio o dilúvio e matou a todos. Também do mesmo modo como aconteceu nos dias de Lote. Os homens festejavam, compravam e vendiam, plantavam e edificavam. No dia em que Lote saiu de Sodoma, choveu fogo e enxofre do céu, que exterminou todos eles. Assim será no dia em que se manifestar o Filho do Homem. Aqui também não sabemos a intensidade deste sinal. Será que o pecado já chegou ao cúmulo? De qualquer forma, esse sinal é muito intrigante e já está presente em certa proporção nos nossos dias. Israel terá retornado à sua terra. O pequeno povo gerado a partir de Abraão para divulgar a verdade para todas as nações do mundo deveria voltar à sua terra antes da volta de Jesus Cristo, na parousia, no retorno de Jesus em plena glória. E Israel, portanto, meus irmãos, é o relógio do mundo. Meditando Ezequiel 37, do 1 ao 14, vemos a restauração do povo de Israel dilacerado e sofrido, primeiramente de forma física, como está no verso 6, depois espiritual com a sua conversão, do judaísmo ao cristianismo, lógico. Ezequiel viu o que ocorreria com Israel 2.700 anos antes. O mal se volta contra o povo escolhido por Deus. E isso aconteceu durante toda a história. Através do movimento sionista, os judeus começam a voltar para sua terra. Tivemos a Primeira Guerra Mundial, iniciou-se o derramamento do Espírito Santo, Satanás suscita Hitler, que através de seu discurso falso tinha como propósito destruir o povo judeu. No início da Segunda Guerra Mundial, havia 9 milhões de judeus, no final, apenas 3 milhões. Como Deus sabe tirar de um mal um bem ainda maior, lendo Ezequiel 37, do 11 ao 14, percebemos o sentimento de desesperança e derrota de Israel após a Segunda Guerra, pois fora quase dizimado no maior genocídio do mundo. No dia 14 de maio de 1948, Israel é proclamada uma nação soberana, independente, reconhecida pela ONU. Israel perdeu o direito sobre sua terra desde o tempo do Império Romano, em 63 a.C., e só o recuperou em 1948, ou seja, 2011 anos depois. Se um dia é como 1000 anos, como vimos em 2 Pedro 3, verso 8, a profecia de Oséias 6, verso 2, parece perfeitamente ter sido cumprida neste acontecimento histórico. Está em Oséias: dar-nos-á de novo a vida em 2 dias, ao terceiro dia levantar-nos-á, e viveremos em sua presença. Só falta o último trecho se cumprir, que seria a parousia, a volta de Jesus em sua glória, que está no trecho, e viveremos em sua presença. Se um dia são como 1000 anos, já estamos no terceiro milênio, e foi exatamente em 1948, 2011 anos depois de Israel perder o direito de sua terra no tempo do Império Romano, em 63 a.C., somente neste tempo, onde começamos o terceiro milênio ou terceiro dia deste lapso temporal, é que Israel recuperou a sua terra. Portanto, esse sinal já foi realizado. Sexto sinal: o evangelho anunciado ao mundo inteiro. Com o avanço assustador nos meios de comunicação, como a internet, este anúncio não está longe de se concretizar, se já não se concretizou. Perceba-se que o sinal não menciona que o mundo seja convertido, mas que o evangelho seja anunciado ao mundo inteiro. Está em Mateus 24. Este evangelho do reino será pregado pelo mundo inteiro para servir de testemunho a todas as nações, e então chegará o fim. Este sinal pode já se ter concretizado, mas não temos certeza. O que sabemos concretamente é que cerca de 1/3 da população mundial professa a fé cristã. Sensação de paz e de segurança.
Uma sensação de paz e segurança pode se manifestar no mundo antes da volta de Jesus, mas será uma sensação falsa, trazida pelo maligno. Atualmente o mundo inteiro quer paz e segurança. Não é difícil que, com consenso mundial, esta paz e segurança falsas, pois só haverá paz e segurança com Deus, sejam conquistadas brevemente. Porém, será apenas uma sensação e não uma realidade. Será um sinal de que Jesus está próximo de retornar gloriosamente. Esse sinal ainda aparentemente não aconteceu. Os anteriores, se não foram consumados, demonstram já terem se iniciado. Está em 1 Tessalonicenses. Quando os homens disserem paz e segurança, então repentinamente lhes sobrevirá a destruição, como as dores à mulher grávida, e não escaparão. Oitavo sinal, João Paulo II e a Eucaristia. Na carta apostólica em que João Paulo II lança o ano eucarístico, o Sumo Pontífice escolhe o texto de Lucas 24, 29 para falar da Eucaristia, no lugar dos consagrados João 6, 1 Coríntios 11 e etc. Ele escolheu, mas eles forçaram-no a parar. Fica conosco, já é tarde e já declina o dia. Entrou então com eles. Provavelmente João Paulo II percebia o adiantar da hora do relógio de Deus. Jesus virá na última hora. Ele próprio diz que o dia tem 12 horas, das 6 da manhã às 6 da tarde, como está em João 11, primeira parte do verso 9. O sucessor de Pedro queria dizer ao mundo, já é tarde e o dia declina, e relacionou esta mensagem justamente com a Eucaristia, que é a presença de Jesus em corpo e sangue, alma e divindade, mas fisicamente velado, escondido na hóstia consagrada. Sua vinda gloriosa, visivelmente falando, ocorrerá na parousia, tanto que proclamamos a cada missa. Todas as vezes que comemos esse pão e bebemos esse cálice, anunciamos, Senhor, a vossa morte, enquanto esperamos a vossa vinda gloriosa. A cada Eucaristia, renovamos a esperança na sua volta gloriosa. Nono sinal, profecia no Diário de Santa Faustina. Inclusive fizemos um vídeo sobre isso. A segunda revelação narrada pela santa em seu diário foi dada pelo próprio Jesus, no dia 26 de maio de 1938. Amo a Polônia de maneira especial, e se ela for obediente à minha vontade, eu a elevarei em poder e santidade. Dela sairá a centelha que preparará o mundo para a minha vinda derradeira. Isso está no parágrafo 1732 do Diário de Santa Faustina. O terceiro segredo de Fátima, recentemente divulgado, revelava um atentado contra um papa, o que se cumpriu com João Paulo II. Quando esta revelação do Diário de Santa Faustina se deu, o papa só tinha 18 anos. A Polônia se converteu e, sem que ninguém esperasse, Karol Wojtyła tornou-se papa. Está dito no parágrafo 1732 que este papa prepararia a vinda do Senhor Jesus em plena glória. Os próprios documentos, encíclicas publicadas por João Paulo II e a edição do Catecismo da Igreja Católica, edição latina, provam que esta preparação já aconteceu. Portanto, quanto a este nono sinal, eu acho pessoalmente que ele já está concretizado. No entanto, esse sinal está baseado em uma revelação particular. Décimo sinal, as aparições de Maria em todo o mundo. Se o dia tem 12 horas, segundo a tradição dos tempos bíblicos, conforme Jesus diz em João 11, na primeira parte do verso 9, das 6 da manhã às 6 da tarde, as aparições de Maria indicam, como João Paulo disse, que já é tarde e o dia já declina. Se a primeira vinda de Jesus aconteceu por meio de Maria, não é difícil aceitar que a sua segunda vinda também fosse precedida por ela. A primeira aparição de Maria ocorreu na França em 1800, em Lourdes, às 6 horas da manhã. Pelo menos as aparições em que sabemos as horas com exatidão. A segunda em Portugal, Fátima, em 1917, ao meio-dia. Em Medjugorje, a aparição ainda não confirmada pela Igreja, mas muito admirada pelos cristãos em todo o mundo, na antiga Tchecoslováquia, Maria aparece desde 1981, às 17h40, e atualmente se dá bem próximo das 6 da tarde. E aí fica o questionamento: estariam tais aparições, oriundas de revelações particulares, não somente através dos apelos de Maria, mas também através destes horários, nos indicando que já é tarde e o dia já declina? O dia do Senhor
está próximo? 11º sinal, o bramido do mar e das ondas. Logo após esses dias de tribulação, o sol escurecerá, a lua não terá claridade, cairão do céu as estrelas e as potências do céu serão abaladas. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todas as tribos da terra baterão no peito e verão o Filho do Homem vir sobre as nuvens do céu, cercado de glória e de majestade. Haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas. Na terra, aflição e angústia apoderar-se-ão das nações pelo bramido do mar e das ondas. Os homens definharão de medo, na expectativa dos males que devem sobrevir a toda a terra. As próprias forças dos céus serão abaladas. Então verão o Filho do Homem vir sobre uma nuvem com grande glória e majestade. Quando começarem a acontecer estas coisas, reanimai-vos e levantai as vossas cabeças, porque se aproxima a vossa libertação. O que seria o bramido do mar e das ondas? A atualidade científica mostra que o efeito estufa está trazendo a revolta da natureza. Maremotos, tsunamis e o calor excessivo são demonstrações claras de que o egoísmo do homem está desequilibrando a natureza. Tempestades e furacões também possuem como causa este desequilíbrio. A angústia humana já acontece. O aumento do nível dos oceanos significará que 200 milhões de pessoas terão que abandonar suas casas e locais de moradia. Até 2080, entre 200 e 700 milhões de pessoas em todo o mundo podem enfrentar a escassez de alimentos e entre 1,1 bilhão e 3,2 bilhões de habitantes sofrerão com a falta de água no mundo. Os cientistas afirmam, ou fazemos algo agora, ou em 10 anos não haverá mais o que fazer. Muitos cientistas, no entanto, já afirmam que este processo é irreversível e que a Terra precisaria de 1000 anos para se restaurar. Os cientistas são praticamente unânimes ao afirmar sobre os riscos catastróficos provocados pela ação devastadora do homem, especialmente no que diz respeito ao efeito estufa. Para mim, pessoalmente, esse sinal não está concretizado. Existe muita desinformação sobre o tema da ecologia, principalmente provocado pelo verde. De qualquer maneira, devemos sim ter uma consciência sustentável. Para terminar, vamos meditar esta passagem da segunda carta de Timóteo. Nota bem o seguinte: nos últimos dias haverá um período difícil. Os homens se tornarão egoístas, avarentos, fanfarrões, soberbos, rebeldes aos pais, ingratos, malvados, desalmados, desleais, caluniadores, devassos, cruéis, inimigos dos bons, traidores, insolentes, cegos de orgulho, amigos dos prazeres e não de Deus. Ostentarão a aparência de piedade, mas desdenharão a realidade. Dessa gente, afasta-te. Até o verso 4, nós já tínhamos refletido no primeiro sinal. Continuando, deles fazem parte os que se insinuam jeitosamente pelas casas e enfeitiçam mulherzinhas carregadas de pecados, atormentadas por toda espécie de paixões, sempre a aprender sem nunca chegar ao conhecimento da verdade. Como Janes e Jambres resistiram a Moisés, assim também estes homens de coração pervertido, reprovados na fé, tentam resistir à verdade, mas não irão longe, porque será manifesta a todos a sua insensatez, como foi a daqueles dois. Tu, pelo contrário, te aplicaste a seguir-me de perto na minha doutrina, no meu modo de vida, nos meus planos, na minha fé, na minha paciência, na minha caridade, na minha constância, nas minhas perseguições, nas provações que me sobrevieram em Antioquia, em Icônio, em Listra. Que perseguições tive que sofrer, e de todas me livrou o Senhor. Pois todos que quiserem viver piedosamente em Jesus Cristo terão de sofrer a perseguição, mas os homens perversos e impostores irão de mal a pior, sedutores e seduzidos. Tu, porém, permanece firme naquilo que aprendeste e creste, sabes de quem aprendeste, e desde a infância conheces as Sagradas Escrituras e sabes que elas têm o condão de te proporcionar a sabedoria que conduz à salvação, pela fé em Jesus Cristo. Toda a Escritura é inspirada por Deus, é útil para ensinar, para repreender, para corrigir e para formar na justiça. Por ela, o homem de Deus se torna perfeito, capacitado para toda boa obra. Não, nem todos os sinais apresentados aqui, que na maioria deles foram descritos nas Sagradas Escrituras, nem todos esses sinais foram
realizados. No entanto, através desta última leitura, estamos em um momento maravilhoso de conversão. E todos nós sabemos que a conversão é diária. Estamos constantemente neste processo de mudança de vida, de voltarmos os olhos para Jesus Cristo. Aproveitemos, repito, esta oportunidade única de voltarmos as nossas almas para o Altíssimo e nesta quaresma, como filho pródigo, voltarmos para a casa do Pai. Não nos esqueçamos que a Páscoa está próxima e que Jesus está sempre conosco. Ele não nos abandona e a morte, a peste, o pecado, o inferno não terão a última palavra. Ó sangue e água que jorrastes do coração de Jesus como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Jesus Cristo, eu confio em vós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Se vocês gostaram, deixem o seu like e compartilhem. Se inscrevam no canal. Fiquem com Deus, desculpem qualquer coisa e até o próximo vídeo.